Boa tarde a todas e todos. Obrigada pela presença aqui. Nós vamos fazer agora o lançamento da Documentacena, plataforma de crítica. A Documentacena é uma plataforma de crítica formada por 3 casas, 3 espaços virtuais, de diferentes cidades do país. O blog Satisfeita Yolanda, de Recife, editado pela Ivana Moura e pela Poliana Diniz. O site Horizonte das Cenas, de Belo Horizonte, editado pela Soraya Beluzzi, por mim, Luciana Romagnoli, e pelo Daniel Toledo. E a revista eletrônica Questão de Crítica, editada pela Daniele Avelis Mal, com colaboradores que estão aqui presentes, o Patrick Pessoa, a Mariana Barcelos e o Renan Gin, entre outros. E cada uma dessas casas foi fundada independentemente, numa cidade, separadamente das outras, mas nós nos encontramos em festivais de teatro pelo país e nos reconhecemos no mesmo desejo de fortalecer a crítica nas nossas cidades, nos nossos estados e no país, no Brasil. Tendo também essa vontade de escapar das restrições que a crítica jornalística impunha a todos nós, os nossos contextos. Com a possibilidade também de fazer uma crítica que fosse mais próxima, em diálogo com os artistas, com o trabalho dos artistas, para que a gente pudesse discutir juntos as ideias. Então, eu vou passar para a Poliana, que ela vai continuar apresentando aqui o nosso site, documentacena.com.br. Lembrando um pouquinho a nossa história, o nosso primeiro encontro, mas trabalhando juntos, de fato, a gente já se encontrava nos festivais, mas o primeiro encontro trabalhando juntos foi em Belo Horizonte, em 2013, no Galpão Cine Horto, a convite do Leonardo Lessa, que era então o coordenador do Galpão Cine Horto. Então, a gente fazia críticas, que eles chamam no calor da hora, a gente escrevia as críticas e promovia discussões também, fazia as discussões. E aí, nesse momento, a gente era, então, nós e ainda tinha o Teatro Jornal. E aí nasceu daí a ideia da gente se juntar e realmente ter um intercâmbio e, quem sabe, propor coisas juntos. Então, a nossa ideia inicial veio em Belo Horizonte. E aí, no ano seguinte, isso foi em setembro de 2013, no ano seguinte a gente se encontrou novamente na MIT, na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, em março de 2014. E aí foi que a gente decidiu realmente estabelecer uma plataforma, E aí surgiu a Documentacena. E o site é a prática, É a concretização prática desse projeto. E aí, desde então, a gente já teve em 3 edições da MIT, em 2 edições da Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo, na Bienal Internacional de Teatro da USP, em 2 edições do Cena Contemporânea, em Brasília, no FIAC, o Festival Internacional de Artes Cênicas de Salvador. Estivemos recentemente na Mostra Capiba, em Recife, e passamos por alguns outros festivais. E esse ano foi bastante importante para a gente fez o primeiro encontro Documentacena, que foi um encontro fechado, foi só a gente discutindo e pensando crítica. Aconteceu em Belo Horizonte, no Galpão Cine Horto, que foi muito importante para a gente. Então, lá também a gente começou muitas das discussões que a gente está tendo aqui, começou a gestar e a pensar as discussões que depois viriam para cá também. A mostra Documentacena, que aconteceu aqui em Curitiba de terça a quinta-feira dessa semana, foi a nossa primeira ação conjunta, nossa primeira ação efetiva, o nosso primeiro projeto que a gente conseguiu captar e realizar. E o Idiomas, que é esse evento do qual a gente está participando aqui, também é uma idealização da Documentacena, é um projeto que foi gestado junto, que foi pensado junto, para ampliar as discussões sobre crítica de teatro e o intercâmbio dentro e fora do Brasil e a compreensão, de que a crítica faz parte do processo, dos processos do fazer do teatro, que ela não é algo de fora, não é algo que vem depois somente, que essa é uma ideia geral, que se tem de crítica. Quando a gente pensa em crítica, as pessoas, parece que imediatamente pensam em alguma coisa que é depois da obra, que é fora da obra. A crítica, enquanto pensamento crítico, no seu sentido amplo,
ela está também nos programas de ensino de teatro, nas pesquisas acadêmicas, nos projetos editoriais, na formulação de políticas públicas, nas curadorias, nas escolhas estéticas e políticas dos artistas, nas escolhas que os espectadores fazem subjetivamente, né? A gente vê a crítica como presente nisso tudo, e esse é o nosso desejo de pensar a crítica, né? Não só pensar aquele texto que vem depois. E aí, por isso, na nossa plataforma, a gente até estabeleceu assim, algumas ações, né, de realização, de desejo de realização nosso e coisas que a gente já está, de certa forma, fazendo, né? Que é a cobertura crítica de espetáculos, mostras e festivais, que é uma coisa que formou a gente enquanto grupo também, os debates críticos, oficinas de crítica que a gente tem realizado, especialmente nos festivais, juntos, mas também é algo que a gente faz individualmente, né? Muitos de nós têm trabalhado muito com oficinas de crítica, acompanhamento de processos criativos, que é uma coisa que também a gente faz separado, né? A gente faz individualmente, mas seria bacana também a gente ter essa possibilidade, né, de, com essa nossa experiência coletiva, também ter uma interlocução com a criação, além de curadoria de palestras, mostras e festivais, que é o que a gente está fazendo especificamente aqui no Idiomas, né, nosso primeiro projeto de mostra com curadoria nossa. Aí tem um texto que a gente fez e que eu vou ler. Mas é um texto que a gente sentou para fazer junto e, de alguma maneira, sintetizar algumas dessas questões que a gente vem conversando desde que nos encontramos. É isso. O nosso encontro ele parte da percepção de que nós estávamos, ao mesmo tempo, buscando outros caminhos para a crítica, em cidades distintas e isoladamente, com diferentes pontos de partida e diferentes metodologias de trabalho. Nos reconhecemos mutuamente no desejo comum de um projeto de crítica que se relacionasse de maneira mais próxima, mais horizontal, com artistas e com espectadores. E que o lugar de fala da crítica não fosse um lugar de saber autoritário, mas que a crítica pudesse ser o exercício de um compartilhamento de saberes, uma política de companheirismo com os espectadores e com os artistas. Bem, o Jogral continua comigo, vou continuar lendo aqui o texto que construímos coletivamente. Também pensamos que a nós, críticos de teatro, não cabe corresponder à concepção do teatro como mercadoria, nem pensar o espectador como consumidor. Também não nos interessa a crítica como lugar de erudição de uma classe culta diferenciada, contra uma prática da crítica que subestime o espectador e o artista. Compreendemos nossos interlocutores como iguais. Só a terceira, gente. Nos posicionamos contra a rejeição à teoria e à preguiça da leitura, contra a cultura que rejeita a reflexão crítica e o dissenso. Nos posicionamos contra o culto à ignorância, esse projeto colonial e imperialista que coloca o brasileiro e talvez o latino-americano como um ser de sentimento e natureza que não precisa estudar, nem refletir, nem criticar. Somos sujeitos políticos, críticos, reflexivos, sejamos críticos, espectadores ou artistas. A Documenta-Cena quer olhar para o teatro brasileiro sem reforçar as identidades imediatas. Valorizamos a dimensão coletiva da crítica, com a necessidade de desenvolver uma cultura de crítica e um corpus crítico com vozes dissonantes. Nos interessa promover a oralidade como exercício da crítica, presencial, convivial e dialógico. Da nossa diversidade surgiu um projeto coletivo de autoformação e de aberturas. Bom, e a ideia é convidar todos vocês que estão aqui a, enfim, conhecerem o nosso site, né, que está projetado aqui atrás, documentacena.com.br, e trocar ideia com a gente. Então, e assim se encerra o texto. Se alguém quiser conversar, a gente está aqui.
Esse é um momento assim que a gente, né, meio que separou, né? A gente não pretendia fazer 1 hora de lançamento de um site, né? Mas é um momento que a gente preparou para ter uma conversa, continuar algumas conversas, né, que estavam de antes, ou, né, algumas ideias sobre crítica que a gente pudesse compartilhar junto, porque a gente, né, nós somos um grupo, a gente mora em cidades diferentes, né, a gente sempre que tem oportunidade se encontra para conversar, mas esse é um momento da gente conversar assim, né, abertamente com outras pessoas, outros colegas críticos, pesquisadores que estão aí. Alguns conhecem o nosso trabalho desde o início, né? E, então, a gente pode, se alguém quiser começar, senão a gente segue falando. Fazer o comentário de que, a partir de breve, Francisco Malman será colaborador do Horizonte da Cena também, que é aqui de Curitiba. Oi, boa tarde. Eu queria saber como que é a relação de vocês com os jornais, com os veículos que vocês trabalham. Se existe alguma... Por exemplo, no manifesto de vocês falaram que se opõe à visão da crítica como por uma visão mercadológica. Mas há alguns meios de comunicação, né, jornais no Brasil, que acham que isso é um problema. E eu quero saber se nas redações, nos locais de trabalho de vocês, tem alguma forma de pressão a respeito de qual tipo de espetáculo vocês têm que fazer a crítica, se existe alguma linha editorial, enfim, até que ponto vai a liberdade de vocês como jornalistas ou como críticos dentro de um veículo que tem tantos vetores às vezes, que vem de cima. Acho muito pertinente a sua pergunta para a gente explicar um pouco como é a configuração da Documenta, né? A maioria dos integrantes não vem de uma prática jornalística, nem de uma formação jornalística. Alguns de nós tivemos, sim, experiências em redação, é o meu caso, da Luciana, da Ivana, do Daniel Toledo e da Poli, que tivemos uma vivência em redação, cobrindo artes cênicas, escrevendo crítica, e, curiosamente ou não, é muito sintomático, eu acho, que nesse momento nenhum de nós exerça a crítica dentro das redações. Eu sou a única que ainda tem vínculo empregatício com o jornal, porém, dentro do jornal hoje eu não exerço a crítica. Tenho outra função no jornal O Tempo, de Belo Horizonte, e todos nós migramos mesmo para a internet, né? Foi uma decisão conjunta, né? No nosso caso, a Luciana estava saindo do jornal para se dedicar à pesquisa, o Daniel também, para dedicar também aos trabalhos artísticos que ele realiza. E, enfim, fui convidada, eu também estava saindo da redação para poder fazer um mestrado, e a gente achou que naquele momento estávamos prontos e tínhamos as mesmas convicções de que o jornal não era o suporte ideal para o projeto de crítica que gostaríamos de empreender. Então, nesse momento, nenhum de nós está vinculado a um jornal ou à lógica mercadológica que as redações impõem e que a gente sabe que existem, né? Se alguém quiser complementar. Eu quero só para reforçar que, né, da parte de cada questão de crítica, nós simplesmente não passamos pelo jornal. E eu acho importante reforçar essa informação, porque eu acho que é bem importante que a gente dissocie a prática da crítica de teatro do jornalismo cultural. A prática da crítica não é uma coisa do jornalismo, né? A prática da crítica também é uma coisa da teoria e da pesquisa, que é de onde a gente vem, né? E a configuração atual, assim, dos trabalhos de cada um está muito mais nesse lugar da pesquisa, né, enquanto grupo coletivo, né, que tem várias pessoas de várias formações diferentes e várias práticas profissionais assim diferentes. Hoje a gente está realmente bem ligado à pesquisa e à teoria, né? E isso eu acho que é bem importante de ficar
marcado. E ainda, então, dizer isso. Sim, a gente tem alguma ascendência do jornalismo, a gente tem essa ascendência da universidade. Todos nós aqui temos alguma relação com pesquisa na universidade, ou já tivemos. Mas a gente também sempre gosta de dizer que a gente pensa a crítica como parte do teatro. Não como parte do jornalismo, nem como parte da academia, mas como parte do teatro. Esse é o nosso lugar de ação. E muitos têm uma carreira artística também, né? Que é também, eu acho que muito determinante do nosso lugar de fala, né? A gente também se entende dessa maneira, desse lugar misturado, que eu não separo a minha atividade artística da minha atividade crítica, né? E eu acho que muitos pensam assim também. Eu queria ressaltar que a gente tem muitas diferenças, né? Diferenças de atuação mesmo em cada veículo, muitas especificidades. Eu acho que isso acrescenta ao grupo, né? Acho que isso faz com que a gente seja mais plural. Então, por exemplo, no Satisfeito Yolanda, o jornalismo é fundamental. Eu acho que ouvir Paula de Renault explica um pouquinho do que é o Satisfeito Yolanda também, de como a gente nasceu nessa cidade, né? Da necessidade que havia de crítica, mas de uma necessidade também de fazer uma reportagem sobre política cultural, né, de fazer uma avaliação sobre o Festival Nacional, de cobrar do Janeiro, enfim, de também fazer jornalismo. Então, o Satisfeito Yolanda é um veículo de crítica, mas também é um veículo de jornalismo, né? A gente também é jornalista, a gente também fala desse lugar. Então, acho que há várias possibilidades aqui dentro. Eu só queria acrescentar que nesse encontro com essas pessoas houve também um desejo de mudança da nossa parte para ir em busca de outro tipo de crítica. E a gente está nesse caminho de buscar, de ir atrás desse desejo, de buscando essas configurações no confronto no corpo a corpo com as novas obras, com as pessoas, com os artistas e com os nossos próprios desejos. Então, assim, a crítica ela está sendo formatada também dentro da gente, certo? É um caminho que não está pronto. Do mesmo jeito que a arte ela não tá posta, não está concluída, a nossa crítica, assim, a partir do que eu entendo, ela também está sendo construída neste tempo, construída a partir desses encontros conosco e desses encontros possíveis, sabe, com os artistas e com a recepção e com as respostas que nos vêm, além de todas as questões que já foram colocadas no nosso caso do Satisfeito Yolanda do Recife por Poliana Diniz, mas eu acho que tem esse desejo de ir construindo e descobrindo e inventando a nossa própria forma de fazer crítica. Nossa, se todo mundo responder vai ser difícil. Só vou fazer isso agora, gente. Porque ele perguntou sobre linha editorial e sobre impressões. E aí eu também queria dizer que todos os blogs e o site, a gente tem alguns recortes, que tem algumas edições, né? A gente tem... A nossa publicação, ela também acontece de maneira diferenciada. A questão de crítica faz edições mais distanciadas. As meninas do Yolanda têm uma cobertura mais jornalística, então tem eventos, né? Então, o site é mais alimentado. O pessoal do Horizonte da Cena faz dossiês, né? A gente tem os recortes editoriais que acontecem de edição em edição. E, enfim, essa pressão, né? Não é que não exista uma pressão como se fosse uma aleatoriedade os textos que estão escritos. Tem um pensamento sobre cada edição e sobre as coisas que vão para que a gente alimenta essas casas. E, enfim, na verdade, eu queria falar isso também. A gente tem um recorte que não vem de um jornalismo, mas vem da nossa ideia de crítica, do que dizer, de que peças abordar. E a pressão, no caso, é só com os prazos, né? Que a gente rompe. Acho que é isso. Mas que são negociados, né? Não são prazos assim verticais, não é um patrão que vem, chega e diz, né? São prazos combinados, negociados, é outra dinâmica de trabalho, né? Porque a gente não tem patrão e empregado, né?
Eu tenho 3 perguntas, se vocês quiserem distribuir entre vocês aí para facilitar nas respostas. A primeira, vocês mencionaram aí uma série de festivais que vocês participaram recentemente, festivais aí importantes, né, com uma distribuição geográfica. Eu gostaria de entender como que se estabelece a isenção na escrita desses textos. Porque eu tenho observado, e eu não estou, obviamente, citando nenhum de vocês aqui na mesa, mas que alguns críticos são convidados para analisar as obras e aí tem uma postura não totalmente transparente na sua avaliação das obras em questão. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, como é a aferição do público desses blogs, se vocês conseguiram estabelecer algum tipo de pesquisa, qual o perfil dos leitores dessas publicações, e em termos de formato mesmo, como minha formação é de jornalismo, se na composição, na escrita dos textos, vocês têm essa liberdade? Eu acredito que sim, né? Enfim, embora o grupo seja misto, tenha pessoas aí com formação jornalística e outras não, mas na composição do texto, né, já que não existe a obrigatoriedade do lead, enfim, da pirâmide invertida, que são termos técnicos do jornalismo, se uma abordagem mais ensaística é uma prioridade de vocês, enfim, são essas 3. Presente aqui, que é o Marcos Alexandre, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e é uma presença muito importante no nosso site e a gente não citou. Eu queria começar respondendo dos festivais. O nosso primeiro convite, como a Poli bem citou, foi o Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto. Antes de a gente ter esse corpus aqui tão diverso, né, no Festival de Cenas Curtas, o Galpão Cine Horto já tinha uma prática, desde 2009, de convidar críticos da cidade de Belo Horizonte para poder escrever sobre as cenas, que são cenas de 15 minutos, num formato bem similar ao Cena Breve, que a Sueli apresentou hoje de manhã, né? Para escrever das cenas e, no dia seguinte à apresentação, poder conversar pessoalmente com os artistas sobre os trabalhos apresentados. Desde então, a gente nunca teve nenhuma pressão do Cine Horto, tirando uma raríssima exceção, que ela foi tão pontual que eu acho que ela não precisa ser compartilhada. A gente nunca teve nenhuma pressão ou cobrança de conivência ou de interferência no discurso crítico. Acho que a gente sempre teve total liberdade dentro do Cine Horto. Eu participo dessa ação desde 2009, a Luciana também participa há muitos anos, e sempre foi uma relação muito autônoma, né? Pode parecer estranho, num primeiro momento, você ser contratado por um festival, né, receber um cachê para poder criticar as obras que fazem parte desse festival, poder questionar a qualidade ou não das obras apresentadas, inclusive a qualidade ou não do recorte curatorial, né? Parece muito paradoxal, contraditório num primeiro momento, mas, para mim, isso demonstra uma maturidade dos programadores e curadores dos festivais e uma certa coragem de se exporem ao pensamento crítico. Então, eu só quis recuperar lá no Cine Horto porque essa experiência do Cine Horto, ela foi fundamental para as relações que a gente estabeleceu posteriormente com outros festivais. A segunda experiência que a gente teve, e que foi determinante para a construção desse grupo e desse projeto de crítica coletiva, foi a MIT. E ela surgiu de um convite do Fernando Mencarelli, que é responsável, junto com a Silvia Fernandes, por um recorte dentro da programação da MIT, que chama Olhares Críticos, que existe desde o início. E o Mencarelli acompanhou a primeira ação que tivemos juntos no Cine Horto. Em 2013, o Leonardo Lessa, que era coordenador do Cine Horto, veio até mim, a Luciana, e falou: eu gostaria que tivesse uma multiplicidade de olhares
dentro dessa ação. A gente gosta muito do trabalho de vocês, da visão de vocês, mas vocês estão há muitos anos conosco e a gente acha que seria interessante dialogar com esses críticos de outras regiões do país e poder trazer a visão deles, o discurso deles, o olhar deles para dentro do Cine Horto. Então, foi o primeiro momento que pudemos estar juntos. Questão de Crítica, Satisfeito em Holanda, Horizonte da Cena e Teatro Jornal. Que era nosso parceiro nesse momento inicial. Então, quando fomos para a MIT, o Fernando Mencarelli viu aquela experiência e falou, olha, a gente gostaria que vocês apresentassem um projeto para a participação desse grupo de críticos dentro da MIT, para acompanhar a programação, pensar essa programação, né, e poder opinar sobre os espetáculos. Muito sinceramente, e a gente é constantemente questionado, e a gente se questiona também, né? No primeiro encontro do Documenta Cena, que foi realizado no início desse ano em Belo Horizonte, nas vésperas da MIT, a gente questionou muito essa relação com os festivais. Até que ponto, né, é interessante para nós estarmos vinculados como equipe, como funcionários, né, entre aspas, dos festivais. Ao mesmo tempo, eu posso garantir aqui com extrema sinceridade que nunca nos foi cobrado nenhuma adequação aos desejos da curadoria ou da programação do festival. Somos extremamente autônomos para escrever o que quisermos. Rapidinho, vai ser rápido. Eu acho que essa questão da isenção é um falso problema. Porque eu acho que não existe isenção na crítica. Né? Isenção do quê? Né? A gente parte do o nosso ponto de partida é a ética da própria profissão. Né? Então, em qualquer situação que a gente vai exercer a nossa atividade, a gente não deveria ser questionado sobre a nossa ética. Né? Então, acho que essa questão da isenção é um falso problema. E também de que ideia de crítica a gente está falando, porque também tem um entendimento desses curadores desses festivais que a gente não escreve crítica para dizer se a peça é boa ou ruim. Né? Que século XXI, né? Não estamos aqui para isso. Né? Então, eu acho que é um pouco um falso problema, mas como o debate sobre crítica geralmente é de nível limitado, é muito importante você ter feito essa pergunta, porque é importante falar sobre isso, porque não está claro, né? Porque não é óbvio para a gente que pensa nisso todo dia, mas não é óbvio. Né? E assim, se você for olhar as críticas lá, tem críticas bem negativas. E tem críticas que, inclusive, questionam a presença de uma ou outra peça em uma ou outra curadoria. Eu mesma fiz isso 2 vezes. Então, tem isso também, apesar, né, de não ser o tipo de crítica que a gente mais gosta de fazer, mas de vez em quando a gente esbarra em realmente só ter isso a dizer. Então, tá lá, no nosso portfólio de crítica de festivais, que agora, né, quando eu fui alimentando o site, eu fui percebendo, assim, olha, tem um recorte das nossas críticas em festivais, né? E eu fui relendo algumas críticas também, e não é uma coisa celebrativa, não, né? E com relação a essa ideia da isenção, também tem uma coisa dos festivais serem internacionais, e a relação com os artistas é completamente diferente, porque tem até, assim, uma ideia de que as pessoas nem vão ler a nossa crítica, talvez alguém traduza rapidinho ali, né? Então, não é como com os nossos interlocutores, nossos vizinhos nas nossas cidades, né? Em que a gente estaria muito mais implicado de falar sobre pessoas que a gente encontra todo dia, né? Na verdade, seria mais fácil ter essa ideia de isenção num festival internacional do que na prática do dia a dia, né? E aí tem as outras perguntas, que eu acho que as outras pessoas também... Eu só queria acrescentar, já que a mesa que veio antes falou um pouco de curadoria, como, enfim, eu não tenho nenhuma história no jornal, eu nunca tinha sido pautado para escrever nenhuma crítica. Então, assim, eu respondo por cada crítica que eu escrevi e respondo igualmente por cada crítica que eu não escrevi. A não ser este ano, quando eu comecei a frequentar os festivais. E aí tinha uma divisão prévia. Mas, então, as críticas que eu tinha escrito até hoje na questão de crítica foram, por assim dizer, de peças diante das quais eu me coloquei, de certa forma, como um curador, né? Eu acho legal pensar isso. Se você pegar todo o meu trabalho como crítico, ele tem
ele é muito parecido com o trabalho de curadoria, no tempo, né? Então, nesse sentido, eu acho legal refletir o quanto de curador você é quando você é um crítico que não é pautado, ou seja, que tem essa liberdade. Porque é isso que o Wellington fala, né? A cult é o paraíso, né? A gente quer isso para todos, né? Para todos. Né? O outro tema era o perfil dos leitores. Vou falar pelo horizonte da cena, até porque a gente está lançando agora o documento, o site não tem como falar coletivamente. O que a gente conhece do perfil dos nossos leitores vai muito pelos seguidores de Facebook. A maioria é mineiro, mas a gente tem ali uma coisa de faixa etária, né? Aqueles dados, mas acho que eles não revelam muito mais do que são pessoas ligadas ao teatro, seja como artistas, seja como espectadores, seja como pesquisadores. E quando a gente tem essa também circulação pelos festivais, a gente vai angariando leitores nos outros lugares. Mas a gente não é muito bom de Google Analytics, por exemplo, então não é assim como se a gente fizesse um grande estudo de quem são os nossos leitores, até porque a gente realmente não está muito nessa lógica, né, nessa lógica muito mercadológica mesmo, de contabilizar consumidor, de ir atrás de patrocínio, não é por aí. Então a gente conhece limitadamente quem são os nossos interlocutores pelo Facebook e pelas conversas que a gente tem. Eu adoraria saber quem são os meus leitores. Os 2 ou 3. Bem, mas eu acho que é interessante uma fala do Wellington, que ele falou, acho que de manhã, né? Estava aqui já faz tanto tempo que estamos aqui, parece uma eternidade. Mas ele falou uma coisa bastante pertinente. Eu sou leitora do Wellington. Mas ele falou que os artistas, eles leem quando as críticas são sobre eles. Então, assim, eu acho que se eu fizer escrever sobre algum grupo, os integrantes do grupo vão ler. Então, com certeza, se o grupo tiver umas 5, 6 pessoas, tem uns 5, 6 leitores para esta crítica. Eventualmente, assim, eu acho que tem alguns interessados da própria classe artística que talvez leia alguma coisa sobre... A gente não tem certeza, eu acho que como não tinha antes, quando eu trabalhava nos jornais, não sabia exatamente, existia uma especulação e às vezes uma fabricação de quem eram aqueles leitores, às vezes até uma fabricação para justificar alguns cortes de espaço dos jornais que estavam interessados em diminuir o espaço para a cultura e aumentar o espaço para alguma outra atividade que conseguisse mais um patrocínio, sei lá, o futebol, a economia, a política, eu não sei, certo? Então, assim, eu acho que eu não saberia exatamente quem são esses leitores, mesmo que a gente perceber, se a gente pensar, tem um Facebook e 300 pessoas curtiram. Às vezes as pessoas curtem, mas elas nem leem o que elas estão curtindo. Às vezes é um ato quase, sabe, mecânico de fazer aquilo. Por exemplo, citando novamente o Wellington, porque ele disse outro dia que quando tem ele escreve alguma coisa que é direcionada para os alunos dele, ele tem, sei lá, 600 alunos, os 600 alunos curtem a publicação do Facebook, mas não quer dizer exatamente que essas 600 pessoas tenham lido o texto que ele escreveu. Eu acho que isso acontece conosco também, de alguma forma. Mas eu acho que, na prática, a gente percebe que estamos, sim, sendo lidos, que a gente está, sim, travando relações dentro das nossas cidades. Como a gente faz muito jornalismo, a gente percebe isso muito claramente. Então, como Paula citou, o Festival Nacional, que em 2014 ele não aconteceu. Em 2014, ele foi anunciado e a gente anunciou, a gente deu no Yolanda antes dos veículos,
que ele seria bienal. Depois que saiu no Yolanda e que as pessoas começaram a criticar aquilo e a falar, eles voltaram atrás. Então, a gente percebe que estamos, sim, sendo lidos, que aquele é um veículo utilizado pela classe também para discutir a situação, para discutir a sua produção, né? A gente percebe pelas conversas de bar pós-espetáculo que estamos, sim, sendo lidos e é engraçado, porque como a gente não sabe exatamente quem é esse leitor, às vezes a gente encontra até um espectador no teatro e a gente começa a conversar e ele diz, mas é você, né? Mas é você que escreve. Então, a gente percebe, sim, que tem esse alcance, que está chegando às pessoas. Sobre a questão de crítica, em fevereiro em março, né, a gente faz 9 anos. Então, as coisas oscilaram muito nesse tempo. Acho que nos 3 primeiros anos eu prestava muita atenção ao Google Analytics, mas depois nunca mais. Porque realmente, na verdade, são números, né? E mesmo que tenha aquela coisa do mapa e tal, tem 5 pessoas que leem a gente na Austrália, sabe? Assim, isso fica tão vago, acaba não querendo dizer mais nada. A última vez que eu vi o boletim lá da Local Web, não sei o quê, eu acho que tem uns 3 anos. Depois eu até assim comecei a mandar para o spam o boletim, porque também começou a me parecer irreal. A gente tinha, uns 3 anos atrás, cerca de 30 mil visitas por mês. Aí eu pensei, nossa, que exagero, né? Se for 15 mil já é muito. Então, se eles estiverem errando para o dobro, eu acho que já está ótimo. Eu acho que a gente tem muitos leitores. Eu não acho que os textos sobre teatro que estão na internet têm 5 ou 6 leitores, não. Eu acho que nós temos muitos leitores. E eu acho que a gente está sendo lido no Brasil inteiro e fora do Brasil. E eu acho que as pessoas têm muito interesse pela crítica de teatro. E eu acho que quanto mais a gente se esforça para a crítica de teatro ser assim, um texto sobre teatro, né, que não seja uma coisa colada no momento, na peça, né, naquela hora, mais a gente tem chance que os nossos textos sejam lidos fora de época, né, depois que eles foram publicados. E eu percebo também, né, pelo feedback, até dos meus professores e ex-professores, que tanto a questão de crítica quanto o Horizonte da Cena, o Satisfeita, o Teatro Jornal, né, que não está na Documenta Cena, mas é um parceiro nosso, é muito lido nas universidades, muito lido pelos alunos, né? Os sites de crítica que estão fazendo esse trabalho estão sendo muito lidos, né? E a crítica voltou a ser uma coisa que interessa aos alunos de teatro, de uma maneira que não era antes, né? Acho que a internet possibilitou isso e a gente aproveitou essa... Então, assim, só para reforçar que nós temos leitores e que não são poucos. Alguém quer responder a terceira sobre o formato? Não, muito chata, não vou responder. Formato variado de acordo com cada um. Eu acho que, enfim, o formato é livre, né? É livre, ou seja, tem a ver com o pensamento e com o projeto crítico de cada um, né? Porque as casas têm especificidades e dentro de cada casa, cada um tem o seu projeto crítico. Então, eu acho que você vai perceber diversidade nos formatos e diversidade nas trajetórias de cada um, né? Como eu venho da universidade, quando eu comecei a escrever crítica, os meus ensaios eram acadêmicos, com trocentas notas de rodapé. Com o tempo, eles ganharam uma outra cara, e eu não sei para onde é que eles estão indo, né? Porque eu também acho muito interessante a ideia de que você nunca acha um formato, né? De que o formato é instável. Eu gosto muito dessa ideia de que, a cada vez, a questão do formato se coloca a partir da relação que se estabelece com aquele espetáculo. Ou seja, a experiência é fundadora de um pensamento sobre o formato. O grande problema, para mim, é quando o formato é previamente estabelecido e aí vira checklist, lista de supermercado. Primeiro fala do texto, é aquilo que um pouco que o Wellington falou, que pediram para ele, e que eu só lamento que ele tenha feito o exercício. Bom, primeiro eu queria dar o parabéns, né? Dizer que isso é muito importante que esteja acontecendo.
agradecer também vocês, né, que de certa forma são protagonistas nesse novo modelo de crítica, e dizer que é muito bonito assim ver vocês reunidos ali, aí vocês que eu conheço o trabalho há algum tempo, que são militantes mesmo das artes cênicas. Eu acho que as artes cênicas merecem pessoas militantes. E a minha questão é de ordem financeira, né? É como se faz para sites independentes sobreviverem, né, nos dias atuais. E se tem como pensar, acho que isso a gente já discutiu em outra mesa, mas eu queria que vocês voltassem a essa questão de políticas públicas para a crítica, que muitas vezes são desassociadas das políticas para artes cênicas. A gente não tem remuneração direta com o Horizonte da Cena, não tem remuneração direta com a Documenta. Existem alguns casos de conseguir verba no edital, ser aprovado no edital. A Satisfeita Yolanda já teve aprovação em edital, Questão de Crítica teve aprovação em edital, podem falar depois melhor, o Horizonte da Cena nunca. Então, não existe remuneração direta, mas não dá para dizer que a gente também não é remunerado pelo trabalho, porque quando a gente, pela Documenta-Cena, a gente vai para esses festivais, são trabalhos remunerados, nos ajudam a sobreviver, né, nos ajudam a alimentar os nossos sites. Esses trabalhos, as oficinas de crítica têm sido também uma frente de trabalho remunerada super importante. Então, trabalhar também em catálogos de festivais, toda essa produção de pensamento, essa produção reflexiva em torno ou dentro da cena teatral, são caminhos para a gente encontrar remuneração que não seja diretamente pelos sites. Ao mesmo tempo que a gente tem um feedback, né, financeiro indiretamente pelas casas, a gente ainda tem um dilema, por exemplo, de não conseguir pagar pelos textos dos colaboradores, o que, no caso do Horizonte, né, no caso do Horizonte, porque a gente não tem nenhum financiamento, o que para a gente é realmente um dilema. A gente acha que é fundamental que a gente consiga isso para a gente fortalecer também o trabalho dos colaboradores, né? E sobre política pública, no encontro Documenta-Cena, que aconteceu em março, esse foi um ponto extremamente discutido por nós, né? A gente acha que é um ponto fundamental para pensar a crítica de teatro no Brasil e as perspectivas que ela pode ter para o futuro. A gente ensaiou um diálogo com o MINC, na presença do Leonardo Lessa, que era o diretor de artes cênicas no momento, e com o Marcelo Bones, que também é uma figura muito presente, né, dentro do Ministério. E aí não política pública para Documenta, né, que fique muito claro, mas política pública para crítica no Brasil. Pensando, né, e mais uma vez frisando esse pensamento que para a gente é muito importante, que a crítica é parte do teatro. Então, não é possível você fazer um edital que contemple as produções, a circulação, e não contemplar a criação de pensamento crítico sobre esses trabalhos. Existe uma parte desse mundo teatral que está sendo deixado de lado pelas políticas públicas, e eu acho que isso acho que é fato, concordamos todos, que isso enfraquece a própria cena, né, que ela podia ser ainda mais potente. Além disso, a própria ideia de internacionalização do teatro brasileiro. O quanto um projeto de crítica, apoiado por política pública, poderia ser fundamental para que o teatro brasileiro fosse mais relevante em âmbito mundial. A gente acredita que a produção de pensamento sobre a cena pode torná-la ainda mais potente do que ela já é, né? Então, a gente ensaiou esse diálogo. Infelizmente, como todo mundo, né, conhece a história do que aconteceu, essa interlocução foi barrada, o MINC acabou, voltou, mas continua acabado, né? É como se não tivesse voltado. Então, a gente vai ter que começar todo esse trabalho de novo, de interlocução e de militância, na busca de que os governos em âmbito municipal, estadual e federal considerem a crítica como parte fundante do mundo das artes. A gente tem mais 4 inscritos.
Não, por favor, o próximo. Felipe... É porque a gente teve um patrocínio durante um ano, sinceramente, atrapalhou. Não, mas a gente queria patrocínio durante um ano, gente. Se quiserem. Atrapalhou a nossa dinâmica, tornou artificial. Tornou artificial nossa dinâmica, a gente não soube lidar. E agora a gente volta a trabalhar sem dinheiro e... Dá exemplo, atrapalhou um pouco, curiosidade. Cara, porque acabou gerando uma demanda pouco natural, digamos assim, para o que estava acontecendo na cidade. Né? A gente conseguiu um patrocínio para fazer a revista numa época em que ninguém conseguiu fazer patrocínio para fazer peça. A produção da cidade caiu muito por conta disso, então a gente ficou com edições inchadas, que a gente teve que ficar catando texto. A última edição tem, 600 páginas de texto sem imagem, porque foi acumulando, e a gente teve que dar muito mais atenção a textos de fora da cidade do que a produção da cidade, porque não era o momento de ter tanta produção. Sim, Soraya, eu acho que ela falou um pouco do desejo, dessa ansiedade do futuro, de algo que não se concretiza. Nós não somos parte, nós não estamos dentro da cadeia da política pública como para ser remunerado. Como eu poderia lembrar de Manuel Bandeira, que ele disse que lá tem brisa, lá quer dizer no Recife, no Nordeste. Então, de vez em quando, o Satisfeito de Yolanda vive de brisa, quer dizer, porque não tem financiamentos diretos e a gente faz a nossa militância como fez em outros momentos. Lógico que todo esse movimento de nos unirmos, isso tem trazido outros resultados, e resultados muito bons, de reconhecimento de alguns lugares. Lógico que não é uma verba que você possa dizer estou garantida para o ano todo. Não é verdade. Mas alguma remuneração de um trabalho pontual aqui, outro ali, isso vai nos dando fôlego para prosseguir, sabe? Acreditando e militando. Um exemplo, nós fizemos uma oficina de crítica lá no Recife, foi dividida, a oficina seria da aluno, nós dividimos. Ao mesmo tempo, José Manuel do SESC me convidou para fazer um ensaio sobre uma amostra que aconteceu lá, e eu ainda estou para entregar esse trabalho. Mas eu estou no prazo. Foi uma concordância, não seria um trabalho louco feito do Mirada que tinha que entregar no dia seguinte. Então, eu estou dentro do prazo. Com relação aos financiamentos, lá nós temos um Funcultura, que é um financiamento do Estado para algumas coisas, né? Nós conseguimos uma verba para o Yolanda para um período de 2014. Só que essa verba, eles pedem são tantas coisas que eles nos pedem para que se aprove, que é uma loucura. Depois você percebe que é quase um desespero, porque você tem que fazer uma mudança no layout do site, você tem que pagar ao design gráfico, ao alimentador não sei de quê, tem que inventar coisas outras que não são diretamente a manutenção do próprio blog, que seria um momento de respiro, de você dizer, pronto, agora tem uma grana, a gente vai trabalhar, pensar em coisas realmente, sabe, diretas. Então, assim, eu acho que estamos, de alguma forma, tentando encontrar saídas. E as saídas, pelas discussões que tivemos em outros festivais e outros encontros, não seria essa remuneração direta desse pagamento da feitura da crítica. Seria direta e indireta, fazendo outros trabalhos, fazendo outros projetos, com outras iniciativas. Enfim, a gente está se reinventando. O mundo está se reinventando e a gente, assim, eu que trabalhei, Paula me dedurou, né? Eu trabalhei 20 anos no jornal
Então, saí do jornal e agora, nos últimos tempos, eu estou tentando me reinventar para sobreviver. Oi, parabéns pela iniciativa. Como uma pessoa que teve site cultural por 10 anos, eu me sentia muito sozinho enquanto eu fazia essa minha tarefa, e quando eu vejo uma união como essa, fico muito feliz e espero que essa iniciativa estimule outras iniciativas semelhantes também. A minha pergunta para mim não ficou claro ainda se o Documenta-Cena vai funcionar como um agregador apenas de conteúdo dos 3, ou vai ter conteúdo inédito, se vocês vão ter podcasts e tudo mais. E a outra coisa, uma pergunta importante, só a minha anterior que não falou isso, mas nas outras mesas falaram-se sempre para quem estamos escrevendo, são poucos leitores, não tem ninguém para ler. Eu fiquei muito feliz quando a Daniela falou que tem, sim, gente para ler. Vocês pensaram em estratégias para não diluir esse público que vocês três, as 3 veículos têm, que é um risco que se corre, se vocês forem só replicar os conteúdos. Obrigada, Felipe. Edélcio. Eu não tenho uma pergunta diretamente, mas eu queria fazer uma constatação. Efetivamente, a história não é homogênea, não é? Ou seja, o tempo não é homogêneo. Nós vamos perceber não apenas concepções de crítica diferenciadas, como formatos de crítica também diferenciados, convivendo no mesmo tempo, no mesmo espaço. Eu, pessoalmente, convivi com a crítica jornalística, durante muito tempo trabalhei em redação e, ao mesmo tempo, trabalho na universidade, hoje. Não é? Então, sou uma pessoa que tem uma experiência real, uma experiência de vida, ligado com os 2 universos, do qual eu acho que o Documenta é uma grande, não uma síntese, eu não gosto dessa palavra, mas eu diria, é um passo que está além da própria universidade. Não é? Eu acho que a Documenta hoje, ela apresenta digamos assim, uma expressão, ela representa uma intervenção do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, que a universidade sequer está pensando. E, nesse sentido, embora vocês todos sejam frutos da universidade, então acho que esse é um dado que me parece muito significativo. O que vocês estão propondo, o que vocês estão fazendo, é algo que se originou da universidade, mas que está além dela. E isso me parece que é extremamente significativo, entendem? Então, quando nós temos que pensar realmente através, não só dos novos meios expressivos, no caso a internet, os blogs e, enfim, outros veículos. Como você falou, alguém vai ler na Austrália, não é? Quer dizer, alguém vai ler no Japão. Eu tenho um blog de jazz brasileiro que é lido em Seattle. Não sei quem lê, mas, enfim, alguém lá está lendo, né? Então, isso que eu acho que é fundamental, e é uma nova consciência, é uma nova relação. Hoje pela manhã, enfim, em alguns discursos que a gente já ouviu aqui a respeito da questão da crítica, tem-se um hábito de pensar muito localmente, quer dizer, apenas aqueles espectadores que assistiram, ou a cidade na qual o jornal circula, ou qualquer coisa assim. Isso não é verdade. Não é? Quer dizer, nós temos que pensar que o pensamento é uma forma muito volátil, ele se espalha muito rapidamente, ele anda muito rapidamente, né? E é isso que eu acho que é absolutamente importante. Além do que, só para concluir, eu acho que vocês estão propondo uma outra coisa que é muito mais significativa do que escrever sobre um espetáculo, é pensar sobre um processo. E isso me parece que é o dado de inovação, não apenas esse, mas eu destacaria esse como talvez o principal traço que aparece nesse trabalho, né, ao lado do pensamento sobre o próprio teatro. Eu acho que isso é fundamental, isso que marca a crítica. A crítica é marcada por um pensamento constante sobre o seu próprio objeto. O pensamento não é sobre outra coisa, o pensamento é voltado sobre o próprio objeto. É assim que ele pode se expandir, ele pode ganhar outros formatos e ele ganha outra relação. Então, nesse plano, me parece que vocês estão
realmente, usar uma palavra antiga, mas na vanguarda de um pensamento crítico em termos de Brasil. Muy cortito. Primero, bueno, felicitarlos, la verdad, una maravilla. En nombre de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, de la que soy secretario de Relaciones Internacionales, tengo que poner de pie, no, felicitarlos, la verdad, y por supuesto ya pedirles el hermanamiento con la revista Mateo de Argentina, que es la revista de la asociación. Pero rápidamente, yo les quería preguntar, yo no he visto la revista todavía, pero la sensación que tengo es que atiende lo que yo llamaría una crítica específica, ¿no? Y habría otras ramas de la crítica, por ejemplo, una metacrítica, lo que recién decía Edelcio, ¿no? O sea, una crítica que reflexiona sobre la crítica, una crítica que se pregunta todo el tiempo por su objeto, por su forma de producción, por sus bases, ¿no? Metacrítica la llamaría yo, y una crítica aplicada, ¿no? Me refiero a una crítica en función de formación de público, crítica en función de publicación de textos dramáticos, por ejemplo, colgar textos en la página, crítica en relación a, no sé, producción de encuentros, funciones de teatro, es decir, una crítica aplicada a cosas que excede, digamos, la práctica específica de la crítica, ¿no? Y les quería preguntar si consideran esta última zona de una crítica aplicada, porque también creo yo, por lo menos en la Argentina, nos da mucho resultado. De ahí provienen fondos, provienen muy buenos fondos. Nosotros tenemos, ejemplo chiquito, un curso de historia del Teatro Universal que damos, tenemos como 60 alumnos, pagan mensualmente y es un dinero que para nosotros es invalorable. Entonces, la pregunta concreta, ¿crítica aplicada o solamente crítica específica y crítica metacrítica? Acho que dá para ser mais de uma pessoa, né? Vamos começando por ele, essa questão da diluição e o que somos, e foi muito boa pergunta para a gente explicar, porque quando a gente se reuniu na MIT e teve uma conversa lá em 2014, pós-MIT, ficou muito claro para a gente que queríamos continuar com os nossos espaços individuais. Isso era primordial, né? A questão de crítica tem 9 anos, o Yolanda está indo para o 6º ano. Então, assim, a gente já tinha histórias e foram essas histórias que nos reuniram. Então, a Documenta Cena é muito para essa produção conjunta. E foi uma demanda prática também, porque a gente acabava indo para os festivais e os festivais não tinham veículos onde a gente podia publicar essa produção conjunta, e essa produção conjunta ficava muito separada nos nossos espaços. Então, o site é uma forma de reunir isso. E a gente conversou sobre essa questão de diluir, né, o leitor, e chegou à conclusão de que, pelo contrário, provavelmente, e a gente espera que seja assim, né, quando o leitor lê a nossa produção conjunta, a ideia é que ele também visite as nossas casas individualmente, né? Quando a gente vai, por exemplo, eu, Ivana, o Wellington, a gente fez o Mirada e foi muito legal fazer o Mirada e publicar no blog do Sesc, por exemplo. E eu tenho certeza que quem leu o blog do Sesc depois foi para o Yolanda, né? Para saber quem era aquela pessoa que estava escrevendo. Então, ao invés de diluir, complementa, né? Agrega. Pelo menos essa é a nossa ideia. Que a gente possa somar também os nossos leitores, né? Os de Belo Horizonte ler a questão de crítica, ler o Satisfeita, e assim a gente somar, colocar mais em rede mesmo. E a gente está sempre... Aliás, isso é uma questão nossa. Nos interessa muito mais somar. Não à toa estamos aqui, não à toa convidamos vocês, muitos críticos, para estarem aqui também, porque nos interessa que esse fortalecimento que vem da soma, que vem das relações que vão se multiplicando, né? E não essa questão de dividir e de pensar só no quantos leitores nós vamos ter. E o recorte geográfico é muito interessante, né? Então,
Quando o Espanca vai a Recife, a gente fala do Horizonte. Engraçado que a gente já vê as pessoas lendo o Horizonte, né, para saber do Espanca. Então, a gente consegue também ter esse panorama sobre o teatro de vários lugares, que é bastante interessante. Sobre a questão, se eu entendi, Dubate, sim, além de fazermos a crítica específica da escrita e esses exercícios de discussão sobre crítica, como a Daniele apresentou um pouco, tem essas outras ações. E, de fato, são as que são mais remuneradas, de onde vem algum fundo financeiro, né? No Horizonte ninguém recebe para escrever, não são só os colaboradores, os editores também não. Mas, como a gente falou, tem, por exemplo, aqui, né, esse trabalho de curadoria aqui, esse trabalho de debater, são trabalhos que são fontes de renda. Isso é importante dizer, porque são eles que permitem que a gente continue atuando. Porque também ninguém tem condição de fazer isso sem nenhum aporte financeiro, porque precisamos sobreviver, né, com todos. As oficinas críticas são esse lugar, os catálogos que a gente escreve para os festivais que tem acontecido são esse lugar. Então, são essas outras ações que integram a crítica no processo todo que têm sido as nossas fontes de renda. Por esse lado a pergunta, né? Sí. ¿Es eso? Yo lo que me refería es a, desde adentro de la revista, si no habría actividades que salgan de la revista más allá de lo que sería la producción de crítica. Por ejemplo, no sé, ustedes son 2, 4, 6, 8, 9. Podrían dar un seminario de tendencias del teatro brasileño contemporáneo, juntar 25 alumnos, pero hacerlo a través de la revista. O por ejemplo, publicar un índice de recomendaciones de lo que se puede ver, de manera tal que la gente no solo venga a buscar críticas, sino otro tipo de actividad, que sería vinculada, digamos, uma espécie de derrame de la crítica, ¿se entendeu? E aqui é uma questão da revista, a revista que está idealizando esse encontro, a revista que nos leva muitas vezes para os festivais. Essa plataforma é a Documenta-Cena que nos leva. Aqui tem as atividades, por exemplo, que a gente tem exercido fora, né, como Documenta-Cena. Então, teve a nossa ação no FIAC, teve a nossa ação na Mostra Capiba, em Recife. O que a gente ainda não entrou foi nesse lugar que você está falando, de formação, de cursos mais amplos, só nessas oficinas. Mas é ótimo, se você tiver outras ideias para dar para a gente. Nós duas fizemos um ateliê de espectadores em Belo Horizonte, dentro de uma mostra que a gente realizou lá na Funarte, pelo Horizonte da Cena. É um caminho que nos interessa. Acho que todos nós aqui temos alguns lugares que gostaria, mas a gente está construindo ainda. Então... E a gente vai estar em contato lá com a Cecília Boal, que vai fazer a Escola de Espectadores lá no Rio. Pode contar com a gente. A gente tem que fechar por causa da próxima mesa. A gente nem esperava que rendesse... Quer dizer, porque a gente, na verdade, não pensou muito sobre isso, o que a gente faria, né, durante o lançamento, depois do lançamento, e foi uma boa surpresa, um prazer enorme ter essa conversa e ver essa plateia tão cheia, com os artistas curitibanos aqui prestigiando a gente. Muito obrigada pela presença de todos e a gente vai continuar aqui direto, assim, tá? Tem que...